Ô, professor Paulo, aqui no dicionário, no adendo, pegando a linha de raciocínio que a Patrícia estava falando, da questão da vida, dessa visão de evoluciólogo, das conjunturas, o senhor poderia aprofundar a penúltima frase, que fala, vida, 2 pontos, autoeducação continuada, que a gente é contínua, né? Autoeducação contínua. Quer ver onde é que está isso? No adendo, última linha, penúltima linha no adendo. Ah, no adendo? Isso. Ah, sim. O caso é o seguinte, a vida, autoeducação contínua. O problema todo é esse, você tem que se educar. A vida foi feita para a pessoa aprender. Então, é um processo de autoeducação permanente. Agora, o problema é que, com o tempo, você chega à conclusão que o problema não é a autoeducação, é você se educar para servir de exemplo para os outros. Então, é você educar também os outros, junto. Então, o processo da evolução é uma educação recíproca. Daí é que nasce a dupla evolutiva. Agora, tudo tem o problema da decisão. A pessoa tem que tomar uma decisão, ela tem que se afirmar, ela tem que mostrar um posicionamento. Não tem outro jeito. E, nesse caso, o posicionamento seria entender esse mecanismo, entrar nele e usufruir desse mecanismo. Para entender esse mecanismo, a gente tem que vivenciar. Isso demora. Isso não é de uma hora para outra. Agora, por isso que o curso intermissivo é importante. Ele dá uma nova vertente para o destino da pessoa. Muda tudo. Né? Professor Valdo, Sim. Na sua listagem ainda, um item abaixo, número 16. Autovitimização. A minha pergunta era, página 2, na autovitimização. A minha pergunta é sobre a autovitimização do ponto de vista mais sutil, mais pensênico mesmo, aquele que não aparece escrachado entre caras e bocas. Como é o comportamento da pessoa que se coloca ou se considera como uma autovítima de uma situação específica? O que ela, teoricamente, está pensando lá na sua caixa preta? Uma boa parte do povo que faz ou que vive a autovitimização não tem consciência disso. Eles se vitimizam porque não refletem, não têm raciocínio mais profundo. Eles não veem que eles estão se vitimizando. Então, por exemplo, uma pessoa queixosa, ela acha que aquilo é um direito dela, ela tem direito de se queixar, então ela reclama. Isso é autovitimização. Uma pessoa que chora à toa, que lacrimeja à toa, ou que reclama a respeito de dor, disso, daquilo, sem parar. É doença. Entendeu como é que é? Até o ponto que é. Então, não é lúcido. Nós somos muito conscientes. Se a gente começa a conversar com calma, a gente acaba se entendendo com qualquer pessoa. Hoje em dia tem tanto modo da pessoa se manifestar e tanto o dicionário cresceu demais, em todos os idiomas. Então, o problema de fala, de contato, de inter-relação é muito grande. Agora, a pessoa que vem, por exemplo, queixume. Sim. Aquele queixume, por exemplo, que são pessoas que se queixam do mundo. Ela não está satisfeita com nada. Isso aí, lá no fundo, é uma auto-vitimização das piores que tem. Queixa, que é uma coisa comum. Quem se queixa é porque não examinou bem as coisas, está faltando alguma coisa, não participou daquilo. Se você está se queixando de uma coisa que você vê numa instituição que está errada, que tal você entrar lá, entra como, vamos dizer, uma missão que você mesmo colocou para você, para consertar aquilo. Você chega lá e fala assim, eu queria ajudar, e aqui está faltando isso. Em vez de queixar, vamos ajudar. Isso aí a pessoa não tem ainda essa ideia. Sim. Então, é preciso de clarear isso aí para ela. Ou seja, a pessoa queixa e fica ali e não vai além. Interessante. E aí, o senhor traz, na maioria das posturas, então, são inconscientes. Então, a postura de vítima, a pessoa se coloca de forma inconsciente. Tem muita gente assim, dá pena. Tem que clarear mais a posição da pessoa. Porque se você for notar, quase sempre a pessoa que está se queixando tem uma opção de coisa a favor dela. O que tem de mulher, que tem até uma boa posição de classe social alta, você está entendendo? Sim. Classe média alta, que se queixa não está no gibi. Entende? É enorme o processo. Entende? E qual é o prazer? Por que as pessoas perdem tanto tempo com a queixa e com o reclame? Como algumas dizem, né? Eu tenho direito. Isso é meu. Você está entendendo como é que é? Eu mereço.
Pior é quando fala, eu mereço. Entendeu? Agora, a pessoa se de né? Esse negócio de mérito, merecimento, precisa a gente ponderar muito o que, é que a pessoa faz. Professor Valdo, Sim. aqui na letra B, à sua direita, aqui. Como o senhor fez para gerenciar mnemonicamente a sua leitura, uma vez que ela começou a ter um volume maior? Como é que é? Como o senhor fez para gerenciar na sua memória a questão das suas leituras, uma vez que elas foram tomando mais volume, começou a ler bastante? O caso é o seguinte, eu não admito a melhora da memória sem o processo de leitura e de anotação. Eu acho que essas duas atitudes ou posturas ou técnicas, elas são indispensáveis. Agora, o que é que se passa? Junto com isso, o ideal é a pessoa estudar um pouco o que quer dizer a memória, para a pessoa ver a significação, o papel que a memória exerce na vida da gente. Eu sempre falo aqui para a turma, entendeu? O seguinte, você é a sua memória. Então, memória é sinônimo da sua consciência. Uma pessoa sem memória não existe. Não há consciência sem memória. Então, por exemplo, se você for entender, se usa muita coisa errada nisso tudo. Por exemplo, a palavra amnésia, está errada. Amnésia quer dizer uma pessoa que não tem memória nenhuma. Não existe isso. Existe uma hipomnésia, uma diminuição da memória. Mas a memória tem. No mínimo, tem uma memória instintual que a pessoa não perde nunca. Por exemplo, ela anda, vamos dizer, você vai pegar uma pessoa que eles falam, não, ele está com amnésia total. Vamos ver, ele anda, ele abre a boca, ele pisca os olhos, isso tudo é memória. Vamos entender a fisiologia do processo? Então, a palavra amnésia, a primeira coisa que está errada no estudo. Então, a pessoa tem que começar a estudar o que é a memória de fato, estudar a dissecção do que significa a memória. Então, a memória é a retenção da sua vida, a fixação da sua vivência. Isso é que é importante lembrar. Por exemplo, uma das coisas que a pessoa perde na hipomnésia, que é quando ela começa a perder a memória, é o problema de, principalmente, a parte nominativa. Então, são aqueles vocábulos que nomeiam as realidades. Ela lembra da realidade, ela lembra do evento, ela lembra daquela sequência de atitudes ou de fatos que compõem uma porção de flashes que faz o episódio. Mas ela não lembra do nome. Você está entendendo? Outra hora, ela lembra perfeitamente da banana, como é que é a banana, o cacho de banana, mas ela esquece o que é a palavra banana, não vem nela. Isso aí é um tipo de hipomnésia frequente. Então, por exemplo, é isso que dá o branco mental. A pessoa que vai falar aqui, e ela esquece qual é a palavra que ela devia de falar naquela hora. É uma palavra-chave. Ali que ela precisava de usar, mas ela não lembrou. Você está entendendo? Agora, eu, por exemplo, eu exijo muito de mim e dos outros nisso. Por isso que muita coisa que eu falo, assim, então, eu falo o que é, mas não digo qual a palavra. Aí a pessoa fala, não, ele está falando é isso, para fazer com que as pessoas comecem a raciocinar desse modo. Fazendo isso, a retenção vai ser maior na cabeça das pessoas todas. Entende como é que é a situação? Agora, outra coisa, isso fica cada vez mais crítico se você está falando de assuntos mais sérios, assuntos técnicos, assuntos especializados, porque aí as palavras já são muito técnicas, a maioria não vai entender bem o que é. Você entende? Então, esse processo a gente tem que expor e ver como é que é. Agora, tem palavra aqui, ó, que eu não falei nada e deixei para o outro dia, porque ninguém lembrava, ninguém sabia o que era. E aí eu falei assim, vocês vão para casa e estudam, para ver qual a palavra que está faltando. Às vezes ninguém acha. Você está entendendo? Tem uma delas que eu não vou falar aqui, que é aquele negócio da pessoa cantar, você está entendendo? No mesmo lugar e não sair. É de coro. Você lembra que eu falei aqui? Tem um nome. Agora, a maioria, ninguém sabia que nome que era. Essa é nova. Então, veja, uma coisa à toa, que é o processo de coro. É o coro que canta.
Aquela pessoa que fica sempre no lugar. Pode contar com ela na hora que ela precisar, que o estribilho vai sair dela. Aquilo tem um nome. Entende? Estásimo. Tá certo? A palavra é estásimo. Você já viu falar nisso? Não. Estásimo. Eu falei aqui, ninguém sabia o que era isso. Agora veja, isso é antigo. Tem tudo dicionarizado, todo dicionário aí tem estásimo. Então, é isso que eu quero te falar. Uma dessas, por exemplo, você tem que descontar. Nós não podemos exigir que a pessoa vai saber o que é estásimo. Você está entendendo como é que é? Tem que ir com calma. Então, essa que é o frequente. Por exemplo, a palavra não pode, a pessoa não pode esquecer o que é mandioca. Tem vários nomes para mandioca. Alguma coisa ela vai lembrar. Se ela não lembra de um nome, ela vai lembrar de outro. É macaxeira, é aipim. Está entendendo? Tudo vai dar a ideia de... Então, isso tudo é bom você estudar para ver como é que é. Agora, outra coisa. Você arranja um caderninho daqueles Morkline, sabe como é que é? Aquele tipo em inglês, que tem uma borrachinha. Modesquine. Agora, Moscherini. Agora, o caso é o seguinte. Naquele livro, você coloca de A a Z, 26 letras. E aquela palavra que um dia você esqueceu, de um dia para o outro, você anota lá. Com isso, você vai melhorar muito o resto da sua vida. Que a sua tendência vai ser piorar a memória cada vez mais. Está entendendo? Então, por exemplo, um resfriado, uma mudança de dieta, uma alteração, por exemplo, nos seus hábitos, costumes e principalmente exercício físico. Se você ficar, por exemplo, intoxicado, se você não está transpirando muito, isso tudo piora a sua memória. Se te der um processo, sua boca começou a ficar amarga de manhã, que é uma hepatopatia, o seu fígado está alterado, isso vai piorar a sua memória. Então, tem uma série de condições que pioram a memória da pessoa. Agora, esse Moscherini lá, coloca lá no livrinho aquela palavra e deixa, para ver se você lembra. Agora, depois, de vez em quando, você faz um exercício, um teste com o livrinho. Não, eu vou lembrar todas as palavras que eu coloquei. Essa é chata, é braba. Mas você vai ver, isso vai te dar uma força danada. Outra coisa, você vai começar a dar mais valor para as palavras. Isso vai melhorar demais o seu dicionário cerebral. Você sabe, aquele poliparaneuro-léxico. Entendeu? Isso é o máximo. Você entendeu isso tudo que eu estou falando? Entendi. Agora, ó, eu tenho trabalhado com isso desde a minha adolescência. Por isso que eu tenho uma certa facilidade de expor as coisas aqui. Mas, de vez em quando, eu esqueço. Por causa dos remédios que eu tomo, isso influi demais. Uma coisa, se uma pessoa ficar desidratada, de uma hora para outra, você comeu aí umas frutas, um negócio, ou aquele prato que estava estragado, alguma coisa, te deu um piriri aí, 2 dias. Aí você vai ficar desidratado. Aí, às vezes, você que é moço, você vai mexer, o seu joelho vai fazer barulho. Isso é desidratação. Você está entendendo? Isso aí torra a memória da pessoa. E outra coisa, isso não torra só 2, 3 dias, não. Fica uma temporada, ela fica com baixa na retenção. Porque o problema é todo de retenção. Agora, o processo da desidratação é um fato. Então, por exemplo, tome mais água. Uma pessoa deu piriri, ela tem que tomar água. Agora, se tiver o remédio, que ela toma, porque senão a água, em vez de ajudar, vai até piorar mais, porque vai fazer a liquefação do negócio, não fixa nada lá dentro. Você está entendendo como é que é? Então tem que manejar o negócio certinho, senão não vai. Você entendeu isso? Entendi. Gostaria de perguntar, professor, sobre a questão da memória, de novo. No meu caso, eu tinha uma memória boa, e aí, conforme teve a evolução da fibromialgia e eu comecei a tomar os remédios, aí ela foi piorando, acontece muito de esquecer. A medicação, os fármacos criam problema na memória. E eu descobri também, na fisiologia da doença, né, da fibromialgia, que justamente a área da fala, que é responsável pela linguagem e tudo mais, ela é pouco irrigada. Aí fiquei pensando, o que poderia ser feito? Exercício físico, hidratação? Não, a primeira coisa, você pode tomar determinados medicamentos, pode ajudar. Um deles é o ginkgo biloba. Mas tem que conversar com o médico que receita os seus remédios
para ver se o ginkgo não vai influenciar os outros fármacos que você está tomando. Sim. Que ele, às vezes, anula o efeito de outros medicamentos. Eu, por exemplo, eu gostaria de tomar o ginkgo. Eu já tomei e realmente ele melhora, principalmente a concentração da pessoa. Melhora, a cabeça fica mais límpida assim. Agora, o problema é que eu não posso tomar por causa dos outros remédios que eu tenho, que anula o efeito dos outros. Isso aí é um problemão, mas a gente tem que estar ajustando. Agora, na minha idade, você sabe, eu estou com 80 anos. Com 80 anos são 7 medicamentos. Com 65 começa com 5. Quase sempre. Eu estou falando de medicamento correspondente às comorbidades que a pessoa tem. Com 60 anos, a pessoa tem, no mínimo, umas 3 comorbidades. A maioria tem algum problema de coluna, por exemplo, para começar. Sim. Entende? Ainda tem mais 2, tem que ver o quê. Agora, com 65, que é a terceira idade, quase sempre tem 3, 5, no mínimo. Agora, com 80, às vezes a pessoa tem 7. Isso faz parte do processo, porque é aquilo, como é que a pessoa dá lá o óbito da pessoa? É com a falência geral dos órgãos e sistema do cara. Ele morreu por causa disso. Houve uma falência geral. Agora, essa falência vai indo aos poucos. Agora, uma coisa muito séria na memória é que a falência nobre é que você perde. Qual que é a falência nobre? É neurônios. Eu, por exemplo, eu já perdi muito mais neurônio que você, que é novinha. Sim. Você está entendendo? Isso influi no meu processo. Agora, o problema é que tem um lado que compensa isso, que é o seguinte: na nossa cabeça, o que manda não são os neurônios, são as glias. Sim. São os processos das interações entre os neurônios. Então, se você permanece, sustenta, conserva as glias, você conserva a memória. Muita coisa minha por causa disso. Eu já perdi muito neurônio, mas eu estou conservando as glias. E como que faz Por exemplo, isso? o Einstein deixou o cérebro dele lá, abriram o cérebro dele e foi estudar. Então eles viram que o cérebro dele tinha muita interligação, pelas coisas que eles andaram estudando. Essa foi a conclusão que eles chegaram. Aquilo ajudava ele na memória interna. Mas ele, por exemplo, ele não conhecia nada de energia. Entende? Sim. Agora, então, veja, mesmo a pessoa que só pensa no processo da física, ele pode manter as glias avançadas. Agora, pensa bem uma pessoa que entende o que é ectoplasma, energia, que tem macrosoma, que conhece o que é paramicrochip, tem muito mais chance. Entendeu? Sim. Eu acho que é por isso que eu tenho uma certa memória, uma memória relativa. A minha, eu não tenho mais a memória que eu tinha, não. Entendi. Lá pelos 50 anos eu ainda era o top. O meu negócio é terrível em matéria de memória. Agora, hoje eu não tenho mais aquela memória brilhante do jeito que era, mas dá para o gasto, eu conservo. Você não acha, você que vive comigo, a minha memória eu aguento. Por exemplo, perante a turma mais moça do que eu, que você vê de vez em quando as conversas que fala de coisa antiga da minha família, eu falo, não, ó, faltou isso, faltou isso, faltou isso. Ele já viu isso tudo lá comigo, como é que eu sei daquilo? Tá. E o povo tudo mais moço que eu, já esqueceu tudo. Você está entendendo? Sim. E outra coisa, são fatos que não são do meu dia a dia, porque eu já deixei aquilo tudo, eu não estou vivendo mais aquilo. E essas pessoas ainda estão vivendo aquilo. Então, por exemplo, sobre a minha terra, em Monte Carmelo, eu lembro de coisas que eles esqueceram, não sabem o que é e tal. E gente muito mais moça do que eu. Como é Sim. que é isso? Então, você veja, é isso que eu estava falando aí. O Tiago, por exemplo, o Tiago estuda muito. Ele é um intelectual jovem, que gosta muito de estudar, de falar, de escrever, de tudo mais. Ele tem que chegar e começar a conservar a memória agora. Agora, o ideal é você arranjar um armário, você colocar as suas anotações desde já. É o que eu faço, por isso que ainda tem tanto material guardado. Eu agora vou fazer, vamos dizer, a devassa em tudo que eu tenho nesses próximos anos, para fazer esse dicionário de pensadas. Certo. Eu vou usar tudo que eu tenho, aquilo que for aproveitável para o dicionário, aquilo que não for vai para o lixo, e aquilo que for aproveitável do ponto de vista histórico, ou qualquer coisa das instituições, eu vou mandar para a holoteca. Você está entendendo? Eu vou dar uma devassa para limpar tudo. Eu quero zerar o meu patrimônio intelectual. Você está entendendo como é que é? Mas vou demorar alguns anos, eu sei. Uhum. Para não fazer uma coisa de qualquer maneira, de afogadilho,
uma coisa superficial, quero fazer com profundidade. Agora, então, a memória é isso. Agora, lembre-se, a mulher tem que olhar muito o processo de hormônio, que isso influi demais. Então, o hormônio, o que é que vai influir nessa situação? O problema, por exemplo, de menstruação influi nisso. O processo da dona menor, a menopausa, quando chega, principalmente quando tem os fogachos, o processo todo, a pessoa tem que ver isso, porque isso influi na memória violentamente. Outra coisa muito séria, às vezes é bom fazer um exame de tireoide, para ver como é que está a mulher, se ela está alterada conforme o processo da idade dela. Isso também afeta a memória. Certo. Então, a memória é a sua consciência. Praticamente, tudo que é nobre e grande dentro do processo neurológico da pessoa, ou vamos dizer, a parte mais intelectual, mental, psíquica, influi no processo da memória. Então, é preciso olhar tudo que tem do ponto de vista mental somático. Entendeu isso? Entendi. Agora, lembre-se, eu estava falando, repito, só para você guardar bem. Olha a desidratação. Certo. Um piriri pode acabar com a memória da pessoa durante uma boa temporada. Você está entendendo? É preciso examinar o jeito da pessoa. Outra coisa, é ver também seu estado geral. Como é você, do ponto de vista da Constituição? Você está up-to-date? Está no prumo? O seu peso, por exemplo, está normal? Se ele estiver rebaixado, isso piora você. Está entendendo como é que é? Sim. Então não pode ter nem bulimia, nem anorexia. Não pode ter nem baleia e nem também enguia. Você está entendendo? Demais. A bicia. Tem que dar um jeito. A bicia não pode ter também. Tem que equilibrar isso. Agora, é sempre bom manter o equilíbrio, que é, no caso aí, uma defesa, uma conservação do processo. É profilaxia, prevenção. Isso aí afeta a memória. Memória é um negócio que você já viu falar muitas coisas com a Mabel. O Zéfero, a preocupação dele era a retrocognição. Então, ele estudou isso muito tempo, e são séculos. Eu lembro das minhas coisas todas. Foi por isso que, aos 3 anos de idade, eu comecei a ter retrocognição antes de nascer. Eu lembrei das coisas. E aquilo foi comprovado, não tinha jeito. Porque o menino chega e fala o que havia. Depois eu comecei a falar de coisas que foram destruídas antes de eu nascer. Então, só pode ser uma coisa que eu vi, porque ninguém nem lembra daquilo mais. Foi um custo para eu falar as coisas que o povo tinha esquecido, já fazia muitos anos. No entanto, não, havia isso por causa disso. Como é que é com o menino de 3 anos, quando eu comecei a falar? Em 1935, falar sobre esse assunto. 1935, nós fomos para uma casa nova, aquilo mexeu na minha cabeça de 3 anos, que meu pai fez uma casa onde tinha um antigo cemitério. Foi a primeira casa que ele colocou. Depois virou a Avenida Olegário Maciel, que é a principal avenida da cidade, hoje. Entende? Meu pai fez a primeira casa lá em 1935. A casa tem até lá a data, 1935, tudo isso. Foi 3 anos que eu tinha de idade quando nós fomos para lá. Agora, isso atilou o meu processo da ideia, e eu comecei a dar valor para o processo da memória. Agora, foi um custo até entender tudo que o povo fala sobre memória, que isso aí é muito confuso. Não é todo mundo que vê. Eles gostam de classificar os tipos de memória. Memória isso, mas não resolve nada. Só isso aí é pouco. Tem que aprofundar mais o processo. Entende? Tá. Só mais uma dúvida quanto à memória. Essa questão da glia, como que a gente faz? A glia, como que a gente faz para criar essa manutenção, essa saúde dela? Eu não estou entendendo o que ela está perguntando. Glia. Como faz para ter Para você manter isso, manter... o problema todo é a alimentação, um sono adequado, exercício físico, alguma coisa que faça você transpirar para não ficar intoxicada, olhar bem os intestinos para você não ficar com constipação intestinal. Quer dizer, não vai para o troninho. Troninho é uma coisa que deve ir todo dia. Se não for ter alguma coisa atrapalhada, você começa a ficar intoxicado. Entende? Para evitar processo de intoxicação. É o problema hepático, hepatopatia. Isso tudo é bom. Se a pessoa equilibra isso, ela vai bem. Agora, tem que olhar também o seu peso corporal. A balança ajuda demais a memória. Lembra-se disso.